Fala, irmão, tem como tu me passar um treino para melhorar minha explosão? Ou tem alguma dica para eu melhorar minha impulsão? Eu seguido recebo mensagens como esta aqui no Instagram. E no terceiro vídeo da série Descomplicando o Treinamento, eu vou te falar o básico que tu precisa saber sobre o treinamento muscular. Vem comigo! Antes de mais nada, é de extrema importância tu entender que nada que tu fizer pode ser mais determinante para o resultado final do que a genética. Então já vou logo adiantando para ti, que se tu não tem uma predisposição genética para saltar alto, por exemplo, tu vai ter que treinar muito para conseguir adquirir essa característica, e a chance de chegar alguém que tenha essa predisposição genética, que praticamente não treina e que vá saltar mais alto que tu, é muito grande. Essas predisposições genéticas elas podem estar relacionadas com alguns fatores relacionados à força muscular, à resistência física, à capacidade aeróbica, à recuperação após sessões de treinamento e até mesmo com a chance de lesões. E também precisa ficar claro para vocês que a genética é única e exclusiva de cada indivíduo. Tendo entendido isso, então, a gente vai começar a falar sobre os tipos de fibra. Existem no total 3 tipos diferentes, que são as fibras de contração lentas, de contração rápida e as fibras intermediárias. O nome dessas fibras não está só relacionado com a velocidade de contração delas, está relacionado também com as fontes de energia que cada tipo de fibra utiliza. Para quem viu o vídeo de terça passada, que eu falo sobre as vias metabólicas e as fontes de energia, vai ficar mais fácil de entender. O primeiro tipo são as fibras com a maior capacidade de utilizar o oxigênio como fonte de energia. São as famosas fibras oxidativas ou fibras lentas, e elas existem predominantemente em atletas que correm as provas de resistência. O segundo tipo são as fibras com maior capacidade de utilizar muito rápido a fonte ATP-CP e o glicogênio como fonte de energia. Elas são conhecidas então como as fibras rápidas e existem predominantemente em atletas de provas rápidas. E por último, então, a gente possui as fibras intermediárias, que elas podem fazer o papel tanto da primeira quanto da segunda. E vai depender muito do estímulo que o atleta dá durante a sessão de treinamento e o tipo de prova que ele faz. Existem também algumas características que todos os tecidos musculares apresentam, independente do tipo de fibra que ele é. São elas: irritabilidade, contratibilidade, extensibilidade e elasticidade. A irritabilidade está relacionada com a capacidade do músculo de responder a estímulos. Esses estímulos, então, eles chegam através dos neurônios motores, e quanto maior a irritabilidade do indivíduo ou da musculatura, mais rápida é a resposta. Então, sim, essa capacidade está diretamente relacionada com a velocidade. A contractilidade ela já está relacionada mais com a capacidade do músculo de se contrair após receber um estímulo suficiente para isso. A extensibilidade já está mais relacionada com a capacidade do meu músculo alongar além do estado natural dele. Já a elasticidade é a capacidade do músculo retornar ao seu estado natural após um estímulo ou após o exercício físico. Então, a partir daqui, a gente já tem um ponto para debater, que são os trabalhos de alongamento e flexibilidade. A principal diferença entre o alongamento e a flexibilidade está no grau de amplitude e o grau de tensão que é colocado sobre as articulações e as fibras musculares. Então, para quem não é atleta, é uma pessoa que busca a manutenção da saúde, trabalhos de alongamento já são suficientes. Mas para quem é atleta, busca performance, a flexibilidade é de extrema importância, principalmente se a gente pegar o exemplo dos atletas de ginástica, né? Bom, tendo conhecido então essas 4 características musculares, a gente vai falar agora da forma como que a força se apresenta nos exercícios, tá? Ela pode se apresentar de 3 formas: isotônica, isométrica e isocinética. A capacidade isotônica, então, ela está relacionada com a movimentação de cargas. Então a gente tem o exemplo da musculação, onde a gente está realizando exercícios de alongamento e encurtamento do nosso músculo, movimentando cargas. E é nesse tipo de força que a gente vê a relação entre a força concêntrica e a excêntrica. A concêntrica é basicamente quando eu estou puxando o peso na minha direção, e a força excêntrica é quando eu estou segurando, porque se eu simplesmente soltar o peso, ele cai. Então eu também faço força na hora que eu estou alongando o meu músculo. A segunda capacidade é o que a gente chama de força isométrica, ou seja, é a capacidade de aplicar força sem alterar o comprimento da fibra muscular.
Como exemplo básico, a gente tem a prancha, ou se vocês preferirem um exemplo mais avançado, a gente tem a posição do Cristo na ginástica com argolas. Por último, a gente tem a capacidade isocinética, na qual a contração e a extensão do músculo eles têm uma velocidade constante. Então, como exemplo básico, a gente tem as corridas, tanto corridas de maratona quanto corridas de velocidade. Essas forças elas se manifestam em diferentes intensidades, em diferentes velocidades, e a gente vai ver agora como que a gente pode caracterizar essas forças. Começando então pela força máxima. Como o próprio nome sugere, é o máximo de força que eu consigo aplicar em uma única contração muscular. Em termos fisiológicos, quanto mais unidades motoras eu consigo recrutar na contração, mais força eu vou ter. Essas unidades motoras são determinadas por um único neurônio que se ligam em várias fibras musculares. Então, quando a gente vai realizar um trabalho de força, a gente está adestrando o nosso corpo para recrutar o máximo possível de unidades motoras e fazer com que os motoneurônios se liguem a mais fibras musculares. Então é por isso que quando tu vai realizar um trabalho de força lá na academia, é recomendável que tu vai fazendo um trabalho progressivo de cargas, até tu chegar no máximo que tu consegue, para ir recrutando aos poucos essas fibras e unidades motoras. Mas levantar um monte de peso não significa que tu vai conseguir saltar alto ou correr rápido, por exemplo. Existem algumas aplicabilidades específicas dessa força. É o que a gente costuma chamar de força explosiva ou força rápida, e ela se divide em 3 tipos bem específicos, sendo a força potente, a força elástica e a força reativa. Cada uma dessas forças tem uma maneira correta para ser treinada, e a gente vai começar pela força potente. Essa força está relacionada com a movimentação de cargas no menor tempo possível, partindo de velocidade zero. Como exemplo, a gente pode usar o snatch, que é um movimento padrão do levantamento olímpico. O segundo tipo é o que a gente chama de força elástica. Ela está relacionada com o aproveitamento da fase excêntrica, com o tendão armazenando energia como se fosse uma mola. Então, ao mesmo tempo que eu produzo força na contração muscular, eu aproveito o que a gente chama de energia elástica dos tendões. Então, quanto mais elasticidade dos tendões e dos músculos, mais eu consigo aproveitar essa força elástica. E é por isso que a gente vê, às vezes, vídeo de pessoas saltando alturas absurdas, como é o caso desse aqui. E por último, então, a força reativa, que ela tem uma diferença muito sutil em relação à força elástica, mas é justamente essa diferença que faz ela ser uma das forças mais difíceis de ser treinada. Esse tipo de força, então, não utiliza tanto a energia dos tendões, porque o objetivo dela é justamente reduzir o tempo de troca entre a fase excêntrica e a fase concêntrica, que é justamente o alongamento e o encurtamento da musculatura. Como exemplo, então, a gente vai usar o treinamento utilizado para velocistas, e é aqui que eu vou te dar uma dica de ouro para ti que quer saber como correr rápido. Muita gente, quando vai correr, tentar correr rápido, tenta aplicar o máximo de força possível no solo, só que isso aí está totalmente errado. Quanto mais força tu tenta aplicar no solo, mais tu aumenta o teu tempo de contato com ele. Quanto mais tempo de contato, mais atrito e maior a perda de velocidade. Ou seja, a corrida de velocidade vai totalmente no caminho inverso disso. O objetivo da corrida de velocidade é reduzir o tempo de contato com o solo. Então, treinamentos para velocistas, eles visam justamente o que eu falei, essa troca rápida entre a fase excêntrica e a fase concêntrica do músculo. A gente tem um exemplo de saltos que a gente chama de drop jump, onde a gente vai realizar uma queda de determinada altura, a gente vai entrar em contato com o solo e tentar sair do chão o mais rápido possível. Justamente como se o chão estivesse pegando fogo. E por último, então, a gente tem o que a gente chama de resistência à força. Ela se apresenta no que a gente chama de resistência anaeróbica lática e alática. E está diretamente relacionada com o vídeo de terça passada também, para quem viu sobre vias metabólicas e fontes de energia. A resistência anaeróbica alática está relacionada com a capacidade de manter a qualidade da contração muscular conforme a fonte de energia de fosfocreatina vai sendo depletada. Como exemplo, a gente tem a prova dos 100 metros, na qual o atleta que menos decai no final é quem mais tem chance de ganhar. Já a resistência anaeróbica lática está relacionada com a capacidade de manter a qualidade da contração conforme vai aumentando a presença de lactato na corrente sanguínea e no músculo. Então, para a gente treinar o que a gente chama de resistência anaeróbica alática, tiros de 100, 120, 150 metros são os mais recomendados. Já para a gente treinar resistência anaeróbica lática, tiros de 200, 250, 300 até 400 metros são o mais ideal.
Então, finalizando esse vídeo, espero que vocês tenham conseguido entender os diferentes tipos de força e como eles se manifestam. Se eu falei alguma coisa errada, pode me corrigir. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários e até terça que vem. Valeu!